Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostrais para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, estamos celebrando essa solenidade da dedicação do templo. É um costume da igreja, todas as igrejas que foram dedicadas a Deus, sempre é dedicada diante de um padroeiro, né? Cada paróquia, cada igreja tem um padroeiro, e no caso nosso aqui é dedicada a Jesus Misericordioso. A nossa diocese é a única igreja dedicada a Jesus Misericordioso. E o que significa uma igreja ser dedicada? Então, penso que alguns estiveram aqui na inauguração. Foi construída uma igreja nova e o bispo veio, né? A igreja não tinha sido ainda aberta para as celebrações, nem nós tínhamos celebrados aqui ainda. Já fazia um mês que nós estávamos habitando aqui internamente,
e celebrávamos na capela interna. Mas a igreja, no dia 6 de agosto, há 3 anos, foi então dedicada a Jesus Misericordioso. E foi uma celebração belíssima, quem esteve presente. Pena que nós não filmamos, não pensamos, não tinha ainda o Dr. Marcos para nos ajudar. Teve alguns flashes, alguém filmou alguns trechos, e nós fizemos um pequeno vídeo que está no Instagram de hoje, o convite para essa celebração. Mas é um rito muito bonito, onde começa lá fora, o bispo então bate 3 vezes na porta, insistindo que Deus abra o coração para os fiéis entrarem em sua casa. E depois então é todo o rito, essas velas, nos 4 cantos do templo são acesas para dizer, que a luz de Cristo vai inundar este lugar. E todo ano, quando celebra, acende novamente essas 4 velas, que naquele dia essas cruzes foram abençoadas com o mesmo óleo que ungiu o altar, e depois as velas se acendem. O altar é consagrado, tem que ser de pedra, a base tem que ser fixo, e foi ungido também para celebrar o santo sacrifício do Senhor, com muito incenso. É uma liturgia riquíssima, porque está consagrando, um lugar consagrado. Aí nós podemos entender que as pessoas falam: nossa, é tão bom estar aqui, a gente vem aqui e sente uma paz, é bom estar nesse lugar, quanta paz. Por quê? É um lugar consagrado a Deus, é um lugar consagrado a Deus. Depois, por que é um lugar consagrado a Deus, dedicado a Jesus Misericordioso? Porque Ele inspirou. Ele mesmo inspirou que houvesse neste lugar um templo, uma casa de oração, para atrair aqueles que Ele quisesse. É Ele mesmo que inspira, é Ele que atrai, é Ele que convoca. Igreja, eclésia, significa povo convocado para celebrar a liturgia, os louvores a Deus, o santo sacrifício. Então, é o mistério de Deus, Há 3 anos atrás foi dedicada, mas ela começa pelo menos quase 4 anos antes. Então vamos pensar, há 7 anos atrás era meramente um pasto, seu Valdeir e Dona Zélia, com algumas vaquinhas aqui, e nós passamos, tocados pelo Espírito de Deus, disse ao Padre Gabriel: é aqui que Deus inspira. Nem sabíamos de quem era. Olha que coisa, que inspiração, que certeza que Deus nos dá. É aqui. E fomos falar com eles, contamos o projeto, e eles também se abriram. E claro, é a ação de Deus aí, que convenceu. Porque se o coração ficasse duro, não ia sentir o apelo de Deus e não teria igreja aqui. Mas faz parte também daquilo que Deus quis realizar. Então podemos pensar, há 7 anos não era nada. Teve a pedra, a bênção da pedra fundamental, que existe aqui, nesse quadrado onde tem uma cruz vermelha. Aqui tem a bula, que foi lida, a bênção da pedra fundamental. Existe uma pedra onde o bispo abençoou com uma bula ali daquele dia, acho que 22, eu nem lembro, 22 de fevereiro, Essa foi a bênção, quando tudo começou. E do nada surge, com pedras, com ferros, tijolos, cimentos, enfim, madeiras, e surge o templo, casa de Deus. Na primeira leitura, o profeta falava que Deus queria um templo, para habitar. Como que Deus habitava no templo do Antigo Testamento? Através da Arca da Aliança, onde tinha as 2 pedras com os 10 mandamentos gravados, onde Deus gravou no Monte Sinai, lá para Moisés, estava dentro de uma arca, e caminhava com esse povo numa tenda, sempre numa tenda. Num determinado momento, Deus inspira o profeta: eu quero um templo para que eu possa habitar.
E a presença de Deus para aquele povo era as tábuas da aliança. Na arca da aliança estava ali a presença de Deus. Se vocês já leram, ouviram, quando o rei Davi caminhava nas batalhas para enfrentar as batalhas, caminhava com a arca da aliança na frente e eles ganhavam as guerras, porque Deus estava com eles. Depois, é claro, constrói um templo para que fique esta arca da aliança. Então tem um templo que o rei Davi já começou a preparar com todos o que era necessário, muitas pedras, ferros, madeiras, enfim, tudo da época, e como nós ouvimos no Evangelho. Mas é o filho do rei Davi que vai construir, o rei Salomão. É o que nós ouvimos, 46 anos demorou para construir o templo de Jerusalém. E Jesus estava ali, nós ouvimos no Evangelho, estava ali. Jesus tinha uma grande devoção, ele tinha um grande respeito, um amor ao templo, porque sabia que era Deus que atraía, o Pai dele atraía o povo ali para rezar. Ele, enquanto homem, é atraído também para estar no templo, fazendo suas orações. E o costume judaico era esse: 7 vezes por dia tinha toda a salmodia ali rezada no templo. Jesus também entra nesse ritmo litúrgico para louvar o Pai. E este mosteiro, esta casa, também vive esta mesma liturgia. 7 vezes por dia nós estamos no coro rezando a salmodia em favor da humanidade, pelo bem de toda a igreja. Então, olha, não é nada criado por acaso, uma moda, ou então uma oportunidade de atrair pessoas, ganhar dinheiro, prosperar. Não, é algo inspirado e não é de hoje. É Deus que vai inspirando o seu povo, o seu caminho, para formar o seu povo. É claro que também ouvimos Jesus dizer que Ele é o templo sagrado. Ele vai falar: destrói esse templo, em 3 dias eu vou reconstituir. Ele estava falando da morte, Se destrói o corpo dele, que é o templo onde Deus habita de forma real, sendo Deus, em 3 dias vai reconstituir, ou seja, vai ressuscitar. Eles não entenderam nada, e muitas vezes nós também não entendemos, mas é o templo, e Jesus está dentro de cada um de nós. Então, de certa forma, nós somos templos de Deus, onde Deus habita. Mas por que precisa ter igreja? Por quê? Porque Deus é Pai, e Deus quer ver seus filhos reunidos, porque Deus é comunhão. Então a casa do Pai é lugar de encontro dos filhos de Deus, é lugar de oração, lugar de louvor, e lugar onde Deus prepara um banquete para nós. Então, por mais que nós somos templos vivos de Deus, que Deus habita em nós, não tem como nós celebrarmos para nós mesmos sozinhos. Deus é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele quer nos reunir para que em comunhão nós vivamos em Sua presença. Então, a mesma dedicação, o amor, o zelo que Jesus tinha pelo templo de Jerusalém, isso, por sermos cristãos, seguidores de Cristo, tem que estar no nosso coração também um grande amor à casa de Deus. Imitar Cristo, amar, ter zelo pela casa de Deus. E depois é o próprio Deus que nos inspira. As construções que existem, todas as igrejas, é o próprio Deus que vai nos inspirando, e Ele mesmo se incumbe de construir. Eu me lembro logo no início, das minhas inspirações de fundar o mosteiro, e que vinha esta imagem dessa construção, tudo de tijolo à vista, nesses moldes assim, em oração eu via tudo isso. Então eu dizia: mas Jesus, tem tantos mosteiros por aí já espalhados no mundo, mais um, como, como? E eu sentia no meu coração: fica tranquilo, não é você que vai fazer, sou eu. E é verdade, depois disso, Ele vai tocar o coração de uma pessoa, que foi a nossa benfeitora, Lúcia Veloso Rangel, onde ela acreditou nesse projeto, doou, e
com seus bens que ela deixou para esta obra, foi construir esse mosteiro. Então, quem tocou no coração desta mulher? O próprio Deus, né? O próprio Deus fez com que ela acreditasse que era preciso ter um lugar, né? Depois tocou o coração de Dom Oswaldo, poderia ter sido lá no céu, mas Dom Oswaldo disse: não, eu quero que esteja aqui Maria, porque Maria vai precisar dessa obra. Então veja como Deus vai se fazendo presente, vai inspirando, tocando, e hoje a comunidade que frequenta, né, que são os filhos de Deus, de suas paróquias, da cidade, e vai vivendo então, vai se manifestando também tocados por Deus e vai mantendo esta obra, né, que são nossos benfeitores, as pessoas que participam, que acreditam, que vai doando, que vai ajudando a manter esta casa de Deus, né? Porque com 3 anos nós já precisamos, né, reformar e tudo mais. Faz parte, né? Faz parte. Então, sempre a caridade de Cristo que vai acontecendo no movimento do povo de Deus. E que bom estarmos aqui, reunidos hoje para dizer 3 anos. Quantas coisas Deus já fez durante esses 3 anos. Quantas pessoas passaram por aqui, né? Basta ver os livros de assinatura, já é o 3º, já vai para o 4º, né, Padre? Né? Ali muitas assinaturas, pessoas que receberam graças, que nos contam, nos escrevem, também irmãos, né, jovens que passaram por aqui, receberam formação, alguns estão encaminhados em algumas dioceses que vão recebendo a formação da misericórdia de Deus. Mas esses 3 anos, todos os dias, invocada a misericórdia às 3 horas da tarde, é a hora da misericórdia. Quantas graças, né? Em pouco tempo, em 3 anos, quantos anos vai durar esse tempo? Não sabemos, né? Pertence a Deus, é dele, né? Pertence a Ele. Mas dizer assim também, esse tempo só tem sentido por 2 coisas. Só é sagrado porque Jesus habita aqui. Tira Jesus do sacrário, perde o sentido de ser casa de Deus. Mas também por cada um de nós que passamos e aqui rezamos, aqui louvamos a Deus, aqui invocamos a sua misericórdia, porque nós somos os templos vivos que dá vida para esse tempo. Sem a nossa presença não teria sentido nenhum. Mas não é uma presença qualquer, é uma presença de quem também está imbuído da presença de Deus, de quem compreendeu que Deus merece ser louvado, quem compreendeu que a misericórdia de Deus se derrama sobre nós. Então, os construtores constroem o templo pedra, mas a pedra angular, que é Cristo, constrói a viva igreja, que é então cada um de nós. Então, nossa gratidão a Deus por esses 3 anos, por tudo aquilo que Ele realizou e pela presença de vocês também, né? A maioria que já caminha conosco e compreende, né, que essa obra é querida por Deus. Então, muito obrigado, que Deus recompense sempre todo o carinho que vocês têm, toda a atenção e toda a caridade também realizada para manter essa obra. Nesta missa estamos rezando para que Deus derrame suas graças para todos os benfeitores desta obra, nossos oblatos e as pessoas que passam por aqui, que sejam acolhidas pelos raios da divina misericórdia. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,